Então eu chamei essa mensagem de a marca da besta no jardim do Éden, e nós sabemos o que é a marca da besta. A profecia é dada no livro do Apocalipse, no capítulo 13, e também mencionada no capítulo 14. E, como adventistas, achamos que entendemos talvez tudo o que há para saber sobre a marca da besta, mas existem princípios relacionados à marca da besta que podem ser observados em todo lugar na Bíblia, inclusive até mesmo no jardim do Éden. E quando entendermos esses princípios, seremos capazes de olhar através do livro de Gênesis e ver, bem ali, no jardim do Éden, o próprio princípio da marca da besta que é imposto no capítulo 13 de Apocalipse. Então vamos começar olhando para a profecia da marca da besta. E ele, os Estados Unidos, teve poder para dar vida à imagem da besta. Que a imagem da besta tanto falasse quanto fizesse com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. Então agora vamos voltar ao livro de Gênesis, ao jardim do Éden, e ver se conseguimos enxergar a marca da besta no jardim do Éden. E quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Você viu a marca da besta nessas escrituras? Porque se você não viu, tudo bem. Mas isso também significa que há mais sobre a marca da besta do que talvez você tenha entendido até agora. Quando terminarmos esta mensagem, quero que você seja capaz de compreender o significado mais profundo, os princípios subjacentes relacionados à marca da besta, para que você possa enxergá-la não apenas nestas escrituras, no jardim do Éden, mas também em toda a Bíblia. Então vamos voltar para Apocalipse capítulo 13 e agora olhar um pouco mais de perto para a marca da besta. Nós lemos sobre os Estados Unidos e enganos que habitam sobre a terra por meio daqueles milagres que ele teve poder para fazer. Na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem para a besta. Então as pessoas são instruídas de que há algo que elas devem fazer. E eles são instruídos sobre isso pelos Estados Unidos, que lideram esse movimento, lideram essa influência. Para convencer o povo, até mesmo por meio de milagres e enganos, de que há algo que eles precisam fazer. E o que é que eles precisam fazer? De acordo com as Escrituras, a segunda besta está dizendo a eles que precisam fazer uma imagem para a besta. Então, minha pergunta é, o que criar uma imagem na besta deveria realizar? Em outras palavras, qual é a motivação? Por que é que dizem a eles que devem fazer uma imagem para a besta? O que eu quero fazer é analisar o raciocínio por trás disso e descobrir um pouco mais sobre o que vai ser o impulso, ou a razão por trás dessa pressão, para formar uma imagem para a besta. Agora, quando olhamos para Mateus capítulo 24, Jesus deu um alerta sobre o fim dos tempos, onde ele disse: Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Então vos entregarão para serdes afligidos e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, quando Jesus dá esse alerta, parece que são dois pensamentos desconectados. Ele está falando sobre fomes, pestes e terremotos, e então imediatamente passa para então vos entregarão para serdes afligidos. Então, minha pergunta aqui é, existe uma correlação entre essas escrituras? Qual é a relação entre as fomes,
os terremotos e as pestes com a aflição do povo de Deus. Cada palavra deve ter seu devido peso em nossa compreensão desta escritura e deste alerta. E quando olhamos para o versículo 9, Jesus diz em agora. A palavra então significa naquele tempo. Em outras palavras, no momento em que vemos essas fomes, pestes e terremotos, então, naquele tempo, eles, ou seja, o mundo, entregarão vocês, os santos de Deus, para serem afligidos e matarão vocês. Então, fica claro que há uma correlação entre esses eventos e a aflição do povo de Deus. E então ele diz: e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, por que os santos de Deus seriam odiados por todas as nações se há um aumento de fomes, pestes e terremotos? Só podemos chegar à conclusão de que a causa dos terremotos, das pestes e da fome é atribuída ao povo de Deus. E é por isso que Jesus disse: vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, quando essas coisas acontecerem. Outra coisa que vemos nesse alerta que Jesus deu é que eles vão entregar vocês para serem afligidos e matarão vocês. E quando olhamos para Apocalipse capítulo 13, vemos no versículo 15: e foi-lhe concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse. Que todos quantos não adorassem, ou seja, todos quantos não obedecessem à imagem da besta, deveriam ser mortos. Então aqui vemos um decreto de morte, e vemos a mesma coisa em Mateus 24, quando Jesus disse: e eles vão entregar vocês para serem afligidos e matarão vocês. E vemos o mesmo movimento em Apocalipse 13 pela imagem da besta. Então temos uma conexão entre Mateus 24 e Apocalipse capítulo 13, pois, nesse tempo, os santos seriam afligidos e mortos. Mas há mais no versículo 15 que nos ajuda a entender o porquê disso. Lemos que a imagem da besta falaria e causaria. Agora, entendemos que quando uma besta, ou seja, uma nação ou um reino, fala, ela fala através do seu poder legislativo. Ela determina o que o povo deve fazer e cria leis. E então ela faria com que, ou seja, obrigaria, que essas leis fossem obedecidas. Então, se juntarmos tudo isso, a imagem da besta vai aprovar uma lei e depois vai fazer cumprir essa lei. E aqueles que não obedecerem a essa lei deverão ser mortos. Quando conectamos isso ao capítulo 24 de Mateus, vemos que essa lei estaria relacionada às fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Por que são essas coisas que estão sendo usadas como meio ou razão para a aprovação de uma lei? Para colocar os santos à morte. Então, agora que vimos isso na Bíblia, vamos dar uma olhada nisso no volume 4 de O Grande Conflito. Lemos que, enquanto aparece para os filhos dos homens, como um grande médico que pode curar todos os seus males, ele trará doenças e desastres até que cidades populosas sejam reduzidas a ruínas e desolação. Mesmo agora, ele está agindo em acidentes e calamidades, por mar e por terra, em grandes incêndios, em tornados violentos e terríveis tempestades de granizo, em tempestades, enchentes, ciclones, maremotos, e aí está, terremotos, em todo lugar e de mil formas, é Satanás exercendo seu poder. Agora, essa descrição está nos mostrando que Satanás está exercendo seu poder sobre o quê? Sobre os elementos naturais. Sobre o vento, sobre os mares, sobre a terra, em tornados violentos e tempestades de granizo. Então, Satanás está exercendo seu poder no clima. E o que ele está fazendo através do clima? O que ele está tentando alcançar? Ele varre a colheita madura, que seria alimento, e, naturalmente, a fome seria o resultado, e é por isso que lemos: e a fome e a angústia seguem. Ele transmite ao ar uma contaminação mortal, e milhares perecem pela peste. Essas calamidades vão se tornar cada vez mais frequentes e desastrosas.
A destruição virá sobre os habitantes do mundo. Os animais do campo vão gemer e a terra vai definhar. Então, Satanás vai agir através de todos esses desastres que ele está causando, e através de tempestades, pestes, fome e terremotos, exatamente como Jesus avisou. Então, a pergunta é como as pessoas vão reagir a isso? Bem, nós lemos no próximo parágrafo. E então, lembre-se de que Jesus disse que, naquele tempo, quando essas coisas acontecerem, eles vão entregar vocês para serem afligidos e vão matar vocês? Bem, aqui está o motivo. E então, naquele tempo, quando Satanás estiver agindo através do clima, o grande enganador vai convencer as pessoas de que aqueles que servem a Deus é que estão causando esses males. A classe que provocou o desagrado do céu vai colocar toda a culpa de seus problemas sobre os poucos fiéis, a quem o Senhor enviou com mensagens de advertência e repreensão. Será declarado que a nação está ofendendo a Deus pela violação do domingo como dia de descanso, e que esse pecado trouxe calamidades que não cessarão até que o domingo seja observado. A observância deverá ser rigorosamente imposta, e aqueles que apresentarem as reivindicações do quarto mandamento serão considerados culpados. Assim, destruindo a reverência pelo domingo, são vistos como perturbadores da nação, impedindo sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer agora. Neste país, há um movimento massivo pela restauração do favor divino e da prosperidade temporal para esta nação. Em outras palavras, tudo isso está resumido na frase: vamos tornar a América grande de novo. Podemos ver que Satanás está tentando reunir o mundo inteiro para fazer guerra contra os santos de Deus. E por que isso? Quando olhamos para Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, é isso que vemos. A guerra de Satanás no fim dos tempos não é contra o mundo inteiro. A guerra de Satanás no fim dos tempos é contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Porque esses são os poucos fiéis que Satanás ainda não conseguiu alcançar. Então, aqui está o ponto em se Satanás está reunindo o mundo inteiro para colocar toda a culpa de seus problemas sobre os poucos fiéis, alegando que todos esses desastres e calamidades não vão cessar até que a observância do domingo seja rigorosamente imposta. Então o motivo da lei dominical é fazer com que essas calamidades parem. E como essas calamidades serão consideradas como a manifestação da ira de Deus sobre o mundo, o verdadeiro motivo por trás da crise da marca da besta, ou seja, o verdadeiro motivo por trás das leis dominicais, será que o mundo tente se salvar por meio da obediência à sua própria lei. O domingo será anunciado como a solução para todos esses problemas, e que, se a observância do domingo for rigorosamente imposta e seguida, então todas essas calamidades cessarão. O favor de Deus então voltará a repousar sobre os Estados Unidos e sobre o mundo, e tudo será restaurado a um tempo de prosperidade temporal. Tudo isso só pode acontecer, dizem eles, se o domingo for rigorosamente imposto. Agora, olhe comigo para Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 3, porque quero que você veja o mesmo tipo de mentalidade. E como isso se manifestou na época de Jesus. Ele diz procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E eu já mencionei isso antes, mas vale a pena repetir. O que é justiça? Em Salmos 1:9 e 1:7:2, lemos: em todos os teus mandamentos são justiça. Em outras palavras, a obediência à lei de Deus, ou à lei de Deus, é o padrão de justiça. Então, quando olhamos para o que Paulo está dizendo aqui, se usarmos a palavra mandamentos no lugar da palavra justiça, isso vai ficar um pouco mais claro. Pois Paulo diz: dou-lhes testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com entendimento, porque, ignorando os mandamentos de Deus e procurando estabelecer os seus próprios mandamentos, não se sujeitaram aos mandamentos de Deus. E agora você pode ver o que realmente está acontecendo aqui.
Porque você pode ver o mesmo princípio em Romanos capítulo 10, continuando com a marca da besta, onde a imagem da besta falará e fará com que, ou seja, aprovará uma lei e fará cumprir uma lei para que todos a obedeçam, ou então sejam mortos. E eles estão tentando se salvar por meio da própria obediência, segundo sua própria definição, segundo seu próprio padrão. E é exatamente isso que Paulo estava tratando aqui com os judeus em Romanos capítulo 10. Que eles procuraram estabelecer seu próprio padrão, sua própria justiça, sua própria definição do que acham que é a lei de Deus, e não se submeteram aos mandamentos de Deus. Em outras palavras, essas pessoas acham que estão obedecendo a Deus, mas estão apenas obedecendo à definição delas do padrão de Deus. Em Profetas e Reis, lemos que, ao mesmo tempo, os judeus, por seus pecados, estavam se separando de Deus. Eles eram incapazes de discernir o profundo significado espiritual do seu serviço simbólico. Em sua justiça própria, eles confiavam em suas próprias obras, nos sacrifícios e ordenanças em si, em vez de confiar nos méritos de aquele para quem todas essas coisas apontavam, assim procurando estabelecer a sua própria justiça. Eles se firmaram em um formalismo autossuficiente, carecendo do Espírito e da graça de Deus. Tentaram compensar essa falta com uma rigorosa observância de cerimônias e ritos religiosos. Não satisfeitos com as ordenanças que o próprio Deus havia instituído, sobrecarregaram os mandamentos divinos com inúmeras exigências criadas por eles mesmos. Quanto maior era a distância deles de Deus, mais rigorosos se tornavam na observância dessas formas. Assim, quando os cristãos não confiam nos méritos de Jesus, isso faz com que passem a confiar em suas próprias obras e em sua própria obediência às suas próprias leis. E aqui, os judeus haviam mudado o que Deus havia ordenado para se adequar às suas próprias invenções, estabelecendo assim a sua própria justiça ou seus próprios mandamentos. Agora, vamos olhar para Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Jesus disse no versículo 21, "E nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?" Porque essas pessoas achavam que Jesus deveria salvá-las. Eles vieram até ele dizendo, Senhor, Senhor. Então essas pessoas declaravam Jesus como seu Senhor, mas eles vieram até ele dizendo que tinham feito muitas obras maravilhosas. Você percebe que eles estavam apelando para que Jesus os salvasse por causa de suas boas obras. Eles achavam que podiam conquistar a salvação pelas coisas que tinham feito, por seus próprios méritos ou feitos. Veja o que Jesus diz, versículo 23. Em outras palavras, essas pessoas estavam quebrando a lei de Deus, mas ao mesmo tempo, apelando para suas obras como motivo pelo qual Jesus deveria salvá-los. Jesus disse a essas pessoas, em outras palavras, o que Jesus está nos dizendo é que não temos o direito de chamá-lo de Senhor enquanto não fazemos o que ele diz. Em Lucas capítulo 13, versículo 24, Jesus diz a essas pessoas: Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, e vocês começarem a ficar do lado de fora, e baterem na porta, dizendo, Senhor, Senhor, que é exatamente o que eles estavam dizendo na parábola anterior. Eles estavam chamando Jesus de Senhor, Senhor. Mas Jesus diz, quando vocês começarem a ficar do lado de fora e baterem na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre para nós, ele responderá e dirá a vocês, não sei de onde vocês são. Então, você pode observar claramente aqui que, diante dos seus olhos, há uma representação visual detalhada e bastante informativa. Essa parábola é a mesma que acabamos de ver em Mateus, mas com a adição da informação do versículo 25. Jesus diz, agora, sobre o que isso está falando?
Quando é que Jesus se levanta e fecha a porta? Veja, isso é uma representação do fechamento da porta da graça. Quando Jesus se levantar e fechar a porta, isso significa que a porta da graça se fecha para a raça humana. Então, o que isso nos mostra, se juntarmos essas duas parábolas, é que as pessoas virão até Jesus dizendo, em Senhor, Senhor, justamente no momento em que a porta da graça se fecha. E então Jesus dirá a eles, afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Porque aqueles que receberam a marca da besta estavam apelando para as muitas obras maravilhosas que haviam feito. Em outras palavras, aqueles que receberam a marca da besta estavam confiando em suas próprias obras, em sua própria justiça. E isso nos mostra que aqueles que receberam a marca não estavam confiando na justiça de Cristo. Em Efésios capítulo 2, verso 8, lemos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, somos salvos pela graça. E não pelas obras, mas fomos destinados às boas obras, ou seja, Deus nos chamou para praticar boas obras, mas não somos salvos por elas. Então, qual é o lugar correto, ou a relação correta entre fé e obras? Para isso, vamos olhar para o livro de Tiago, capítulo 2. Tiago diz, sim, alguém pode dizer, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o que ele está dizendo é que as obras dele servem para quê? As obras dele servem apenas para mostrar sua fé, ou para revelar sua fé, ou para provar que ele tem fé. No versículo 19, ele diz, tu crês que há um só Deus, fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Em outras palavras, ele está dizendo, se você crê, isso é ótimo, mas os demônios também creem. Então, o que faz a diferença entre você e um demônio? Teriam que ser as obras. No versículo 20, ele diz, mais queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é morta. Em outras palavras, alguém pode professar o cristianismo e chamar Jesus de Senhor, Senhor, mas se não tiver obras correspondentes, isso significa que sua fé é vã. A fé deles é apenas uma profissão, nada mais. E foi isso que vimos nas parábolas em Mateus e Lucas. Essas pessoas diziam, Senhor, Senhor, mas não tinham obras de obediência correspondentes. Elas não foram salvas pelas suas obras. Mas o propósito das obras era demonstrar a sinceridade e a autenticidade da sua fé. Quando olhamos para o versículo 21, ele continua, porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, seu filho, sobre o altar. Vês como a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, pelas obras de Abraão, sua fé foi aperfeiçoada. Isso foi demonstrado. Ficou evidente que a fé de Abraão era sincera, genuína e verdadeira porque ele tinha obras correspondentes que estavam em harmonia com sua fé. No versículo 23, e cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão recebeu a justiça de Deus. Isso lhe foi imputado. Foi dado a ele como um presente porque suas obras demonstraram que sua fé era sincera. Você vê então como, pelas obras, o homem é justificado e não somente pela fé. Porque o que é somente fé? Fé é uma profissão de crença sem obras correspondentes, assim como aqueles após o juízo que chamaram Jesus de Senhor, Senhor, mas não tinham obras de obediência correspondentes, e apontaram para sua própria justiça própria e para suas muitas obras maravilhosas como razão para que Deus os salvasse. Da mesma forma, Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Se afirmamos ser crentes em Jesus Cristo, mas não obedecemos a Jesus Cristo, nossa fé está morta. Não somos salvos pelas nossas obras.
somos salvos pela justiça de Cristo por meio da nossa fé, que é demonstrada através e por meio das nossas obras. Então, como demonstramos nossa fé na justiça de Cristo? Para isso, vamos olhar para Hebreus 4:2. Porque a nós foi pregado o Evangelho, assim como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos no descanso, conforme ele disse, e assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar ele falou assim do sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. E novamente neste lugar, jamais entrarão no meu descanso. Todo esse capítulo é a promessa de entrar no descanso de Jesus. Mas qual é o pré-requisito para entrar nesse descanso? No versículo 2, lemos: porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, pois não foi acompanhada de fé naqueles que a ouviram. E então, no versículo 3, lemos: porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso. Portanto, aqueles que não creem não podem entrar nesse descanso. Então, no que Paulo está dizendo que precisamos crer para entrar nesse descanso? E quando olhamos para o versículo 2, ele diz: porque a nós também foram pregadas as boas novas. Então, eles não tiveram fé no Evangelho. Eles não creram no Evangelho e, por isso, não puderam entrar no descanso que o Evangelho promete. E Paulo diz no versículo 4, porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez neste lugar, se entrarão no meu descanso. Então, o que Paulo está dizendo é que aqueles que creem no Evangelho entram nesse descanso. Em outras palavras, é isso que eles fazem para demonstrar sua fé no Evangelho. Eles entram no descanso. Como eles fazem isso? No sétimo dia, no mesmo dia em que Deus descansou de suas obras. Então, o sétimo dia é sinal de quê? É um sinal da nossa crença, da nossa fé na obra que Deus realizou. Por exemplo, Deus criou os céus e a terra, e no sétimo dia ele descansou de todas as suas obras que Deus criou e fez. Então, quando descansamos no sétimo dia, já que é um memorial da criação, estamos demonstrando o fato de que acreditamos que Deus criou os céus e a terra. Se não acreditássemos que Deus criou os céus e a terra, não haveria motivo para descansar no sétimo dia. Agora, já ouvi um evangelista que ensina e prega sobre a criação dizer que nunca viu ou ouviu falar de um criacionista que guarda o sábado. Agora, o raciocínio dele era que é impossível guardar o sábado. Bem, o que é o sábado? É o sinal e o memorial do fato de que Deus criou os céus e a terra. Então, poderia existir algo como um criacionista que não demonstra sua fé no fato de que Deus criou os céus e a terra descansando no sétimo dia? Em outras palavras, se alguém professa ser criacionista mas não guarda o sábado, então está contradizendo sua fé. E o fato de não estarem descansando no sétimo dia mostra que eles realmente não acreditam que Deus criou os céus e a terra. Então isso volta ao que estávamos falando sobre Tiago, que mostramos nossa fé pelas nossas obras. Não somos salvos pelas nossas obras, mas o que fazemos demonstra se nossa fé é sincera e genuína, e é por isso que não existe criacionista que não guarda o sábado, porque o sábado é o memorial do fato de que Deus criou os céus e a terra. Mas o Evangelho não é apenas professar fé de que Deus criou o mundo. Paulo nos diz exatamente o que é o Evangelho. Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, ou seja, no Evangelho, a justiça de Deus se revela de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E o que é justiça? Justiça é obediência. Justiça é fazer o que é certo.
Em Deuteronômio 6:25 diz: E será justiça para nós, se tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Portanto, a nossa observância aos mandamentos de Deus é justiça. Em 1 João 3 lemos: Em filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, quem é justo? Aquele que pratica a justiça. Meu ponto aqui é apenas que justiça é obediência. Mas nós não queremos apresentar a Deus a nossa obediência. Isaías nos diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Toda a nossa justiça, toda a nossa obediência é imperfeita e incompleta. Mas quando Deus criou os céus e a terra, sua obra foi completa e perfeita, e assim também é com o Evangelho e a obra da redenção. Quando Cristo descansou no túmulo no 7º dia, isso mostrava que a obra que Cristo havia realizado, a vida perfeita de obediência que Jesus viveu em carne humana, era perfeita e completa, e não faltava nada. Portanto, Jesus pôde descansar. Ele pôde descansar no fato de que a obra estava feita e no fato de que a obra estava perfeitamente feita. Então, de quem queremos proclamar as obras de obediência? As nossas? Obviamente não. Queremos reivindicar a justiça, a obediência de Jesus. Então, lembrando que mostramos nossa fé pelas nossas obras, mostramos, portanto, nossa fé na justiça de Cristo, nas obras de obediência que Jesus realizou, descansando no 7º dia, pois, como Paulo diz, porque nós, os que cremos, entramos no descanso. Portanto, se professamos crer em Jesus Cristo, descansaremos no 7º dia como um sinal de nossa crença de que a obra que Jesus realizou em nosso favor foi perfeita e completa. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Como Jesus cumpriu toda a justiça? Vemos em Mateus 5:17, E não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Em outras palavras, Jesus veio cumprir a lei vivendo uma vida humana em perfeita harmonia com a lei. Como homem, ele viveu uma vida perfeitamente obediente, e declaramos essa vida perfeitamente obediente como sendo nossa por meio da fé. E como declaramos a vida perfeitamente obediente de Jesus, a justiça de Cristo? Paulo nos diz em Romanos 3, na quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça pela remissão dos pecados anteriormente cometidos, sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o sábado, o 7º dia, é um sinal da nossa crença nas obras de quem? É um sinal da nossa crença na obediência perfeita de Jesus Cristo. É assim que declaramos a justiça de Jesus como sendo nossa. Nós descansamos no 7º dia, e ao descansar no 7º dia e cessar das nossas próprias obras, estamos mostrando que estamos colocando nossa fé e nossa confiança na obra que Jesus realizou, e é por isso que podemos descansar das nossas próprias obras. Descanso do pecado, descanso do egoísmo, descanso da autossuficiência, com uma paz perfeita e confiança em saber que Jesus viveu uma vida perfeitamente obediente que atende a todas as exigências da lei, e por isso podemos descansar. Justiça é obediência à lei. A lei exige justiça, e isso o pecador deve à lei, mas ele é incapaz de oferecê-la. A única maneira de alcançar a justiça é por meio da fé. A única maneira de alcançarmos a justiça é por meio da fé, não pelas obras. Mas como? Como é que, pela fé, podemos alcançar a justiça? Lemos na próxima frase: pela fé, ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor coloca a obediência de seu Filho na conta do pecador. É assim que alcançamos a justiça, pela fé. Colocamos nossa fé na obediência de Jesus, e o Senhor coloca a obediência de seu Filho na conta do pecador. A justiça de Cristo é aceita no lugar do fracasso do homem,
e Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente, trata-a como se fosse justa e a ama como ama seu filho. É assim que a fé é considerada justiça, e a alma perdoada segue de graça em graça, de luz em luz maior. Ele pode dizer com alegria, e não por obras de justiça que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, pelo lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós abundantemente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, fossemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém e amém. É assim que a fé funciona. É assim que, pela fé, podemos alcançar a justiça de Deus. É ao receber, pela fé, a vida humana perfeitamente obediente que Jesus conquistou em nosso favor, porque quando colocamos nossa fé na justiça e obediência de Jesus, então podemos descansar. Não precisamos nos preocupar ou temer que nossa obediência não seja suficiente, ou que nossa obediência seja imperfeita e insuficiente, porque nossa confiança não está na nossa obediência. Nossa confiança está na obediência de Jesus. A vida dele foi perfeita. Ele obedeceu a todos os princípios da lei de Deus. Como Jesus disse, e eu guardei os mandamentos do meu Pai, e a justiça dele satisfaz todas as exigências da lei. E então, Jesus nos dá essa justiça como um presente gratuito, por meio da fé. Isso faz do sábado do sétimo dia um sinal da nossa fé na justiça de Jesus. É isso que ele é. É um sinal da nossa fé. É algo que podemos fazer, mas não é uma obra, é um descanso. Quando descansamos no sétimo dia, isso é um sinal da nossa fé na obediência perfeita de Jesus Cristo. Veja o que a J. Waggoner diz aqui sobre o sábado e a fé. Falando sobre os judeus, ele diz que a obediência deles não era a obediência da fé, mas apenas de forma. De um sábado assim, que o Senhor nos livre. É dele que somos libertos no sábado do Senhor, pois somos salvos das nossas próprias obras e recebemos as obras perfeitas do Senhor. O sétimo dia é o sábado do Senhor, mas tomemos cuidado para não torná-lo uma simples caricatura de descanso. Vamos aceitá-lo pelo que ele é, o descanso do Senhor. E o domingo não é uma forma de descanso porque não está de acordo com Deus, mas sim com as ideias humanas sobre o que Deus disse. Mas e quanto ao sábado do sétimo dia? É possível guardar ou observar o sábado do sétimo dia no dia certo, mas ainda assim torná-lo uma simples formalidade, sem uma fé real e constante sem descansar nas obras perfeitas do Senhor? Veja, muitos descansam no sábado de suas próprias obras. Eles tiram uma soneca ou descansam do trabalho. Eles transformam isso em um descanso físico, mas servimos a um Deus que não se cansa e que não se fatiga. Então, quando ele descansou no sétimo dia, esse descanso não era porque Deus estava exausto. Esse descanso é um descanso espiritual, um repouso na conclusão e perfeição da obra que o antecedeu. Veja, aqueles que fazem do sábado do sétimo dia apenas um descanso físico perdem totalmente o significado e a bênção do descanso espiritual. Em vez de terem uma satisfação, uma alegria e uma paz espiritual ao descansar no fato de que Jesus viveu uma vida perfeitamente obediente e que sua justiça cumpre todas as exigências da lei no lugar dos nossos pecados. Em vez de terem esse tipo de descanso, eles descansam apenas do próprio trabalho, do próprio esforço, do próprio cansaço, e acham que o sábado se resume à restauração física. Se fosse esse o caso, poderíamos muito bem descansar no domingo como em qualquer outro dia, mas essa não é a questão. O objetivo do descanso sabático é descansar na obra que Jesus realizou por nós, e esse descanso só pode ser recebido e experimentado ao descansar no dia em que Jesus descansou da obra que ele fez. A.T. Jones diz em Então a mensagem da justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, nos leva e traz para nós o perfeito cumprimento da lei de Deus. Não é assim? Congregação em si. Então esse é o objetivo, a meta e o único ponto da mensagem do terceiro anjo, não é?
congregação em si. Esse é o objetivo e o significado da mensagem do terceiro anjo em descansar na perfeição e obediência de Jesus, que ele realizou em nosso favor, e confiar em seu poder para nos santificar e nos trazer a harmonia com sua lei. Esse é o ponto central da mensagem do terceiro anjo. É descansar na obra que Jesus já fez e descansar na obra que Jesus está realizando em nós. E o terceiro anjo seguiu, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E aqui está o ponto, e eles não têm descanso, de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que recebe o sinal do seu nome. Então, por que não têm descanso? Porque eles confiam em suas próprias obras, em sua própria justiça própria, em sua própria obediência à sua própria lei dominical, e rejeitaram a justiça e a obediência perfeita de Jesus, e é por isso que não têm descanso. Nunca é suficiente porque a própria obediência deles à sua própria lei nunca será suficiente para satisfazer e cumprir as exigências da lei de Deus, pois toda a justiça deles está contaminada pelo ego e é imperfeita e incompleta, e por isso nunca é suficiente. É por isso que eles estão sempre se esforçando por mais, sempre com medo de mais ira de Deus. Apesar de toda a obediência deles, continuam com medo, continuam temendo, continuam sem descanso, de dia e de noite, perpetuamente. Esse é o destino daqueles que se recusam a descansar na justiça de Cristo. E.J. Waggoner diz: mas eu acho que qualquer um aqui pode ver que a mensagem do terceiro anjo é justiça pela fé, pois o sábado é justiça pela fé. Porque por meio dele, o homem entra nas obras de Deus, e essas obras são perfeitas. Portanto, porque ele entra em posse das obras de Deus e essas obras são perfeitas, por isso ele obtém descanso pela fé. Mas o homem que não crê no Senhor não pode obter descanso, e é por isso que Paulo diz que eles não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade. Incredulidade em quê? A incredulidade deles no Evangelho, que era a revelação da justiça de Cristo. Paulo diz em Hebreus 4:6, invisto, portanto, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foi pregada a boa nova não entraram por causa da incredulidade. Em outras palavras, aqueles que não creram no Evangelho, que é a revelação da justiça de Deus, não puderam entrar no descanso. E assim como não faz sentido descansar no sábado se alguém não acredita que Deus criou o mundo, também não faz sentido descansar no sábado se alguém não acredita que a obra que Jesus realizou para nossa redenção foi perfeita e completa. Além disso, é impossível descansar no sábado se alguém não crer, e esse é o ponto. Você pode fisicamente se abster de trabalhar no sétimo dia, mas o descanso que devemos receber é o descanso que vem de crer na obra que Deus já completou em nosso favor. Então, se podemos descansar na obra que Jesus fez por nós, crendo que ele viveu uma vida perfeitamente obediente em carne humana, não podemos também descansar na obra que ele pode fazer em nós, vivendo em nós para viver uma vida perfeitamente obediente em nossa carne? Isso também é o que o descanso sabático significa, não apenas nossa fé na obra que Cristo já realizou, mas nossa fé na obra que Cristo pode e vai realizar em e através de nós, pois ele veio para salvar seu povo dos seus pecados, não apenas dos pecados cometidos, mas do próprio poder do pecado, não apenas para nos impedir de cometer o pecado, mas também até mesmo de desejá-lo. O Senhor não permite que os seres humanos venham ao mundo herdando fraquezas e poder moral e depois deixe essas almas sozinhas com suas tendências herdadas e cultivadas para lidarem como quiserem. Nós seríamos completamente derrotados. Aqueles que confiam em Cristo não devem ser escravizados por nenhum hábito ou tendência hereditária ou cultivada. Em vez de estarem presos à natureza inferior, devem dominar todo o apetite e paixão. Deus não nos deixou para lutar contra o mal com nossa própria força limitada.
Quaisquer que sejam nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer pelo poder que Ele está pronto a conceder. Você acredita que Ele pode nos conceder poder que nos permitirá, através de seu poder, vencer todo o pecado, até mesmo aquelas tendências ao erro que são cultivadas e hereditárias? Se sim, então eu convido você a entrar no descanso do sétimo dia como um sinal da sua crença no poder santificador de Cristo, pois esse é o sinal e o significado do sábado. Deus diz, e fala também aos filhos de Israel, dizendo, certamente meus sábados guardareis, pois é um sinal entre mim e vós por todas as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Veja, o sábado não é apenas o sinal do fato de que Deus pode nos santificar, mas também é um sinal de que reconhecemos que a obra de santificação vem de Deus. Portanto, o sábado é um sinal da salvação pela fé na graça de Deus. Veja, muitos daqueles que rejeitam o sábado do sétimo dia acusam os que o guardam de serem legalistas, como se estivéssemos obedecendo ao sétimo dia porque achamos que assim poderíamos conquistar o favor de Deus, quando na verdade eu digo que é exatamente o contrário. O sétimo dia é o sinal que Deus designou para ser um sinal da nossa fé de que é Deus quem nos santifica e que é pelo seu poder que somos santificados e pelas suas obras perfeitas e completas em Cristo que somos salvos, pois é pelo nosso descanso no sétimo dia que demonstramos nossa fé no poder de Cristo para nos santificar, reconhecendo que a obra não é nossa. Se rejeitássemos o sétimo dia e guardássemos o domingo, isso poderia muito bem ser uma indicação de que cremos que somos salvos pelas nossas próprias obras. Mas eu guardo o sábado do sétimo dia porque reconheço que ele é um sinal de que não sou salvo pelas minhas próprias obras, mas que sou salvo pelo poder santificador de Deus através de Cristo em mim. E ao descansarmos de nós mesmos e cessarmos das obras do eu, descansando no poder e na promessa de Deus de agir em nós, Ele nos santifica conforme sua promessa. E pela nossa observância do dia de sábado, professamos nossa crença nessa promessa. Mais uma vez, ele determina um certo dia, dizendo em Davi, em hoje, depois de tanto tempo, como está dito em hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pois se Jesus, isto é, Josué, lhes tivesse dado descanso, então não teria falado depois de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Veja, Josué estava conduzindo os israelitas para encontrar descanso, onde? Na terra de Canaã, que na época era ocupada por gigantes. Lemos sobre isso em Números 14:22. Porque todos aqueles homens que viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram agora estas 10 vezes, e não ouviram a minha voz, certamente não verão a terra que jurei a seus pais, nem nenhum daqueles que me provocaram a verá. Veja, eles não acreditaram nos milagres e nas obras que Deus realizou em favor deles para conduzi-los à terra do descanso. Deus havia realizado tudo isso para a libertação deles. Ele havia feito milagres e realizado muitas obras maravilhosas, mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram que Deus poderia libertá-los. Eles não acreditaram que as obras de Deus eram suficientes e, por isso, não puderam entrar no seu descanso. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que estavam entre os que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nessa terra e a dará a nós, terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor, nem temais o povo desta terra, porque eles são como pão para nós. A proteção deles já se foi, e o Senhor está conosco. Não os temais. Mas como a congregação respondeu? No versículo 10 lemos: mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação diante de todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerão em mim, com todos os sinais que fiz no meio deles? Então, qual foi o problema apontado por Deus?
Eles não acreditaram nele. Todos os sinais e milagres, tudo o que Deus havia feito por eles, as formas como Deus agiu para libertá-los, eles não acreditaram nele. Eles não acreditaram que Deus poderia levá-los para a terra de Canaã. Eles não acreditaram que, pelo poder de Deus, poderiam vencer os gigantes na terra de Canaã. E da mesma forma, se não acreditarmos que Deus pode vencer o pecado em nós, nunca entraremos no descanso. Continuaremos pecando e o eu continuará se manifestando em nossas vidas, e nunca entraremos na Canaã celestial. Pois alguns, ao ouvirem, provocaram. Como foi isso? Nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem ele se indignou por 40 anos? Não foi com aqueles que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aqueles que não creram? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. E o que é o sábado um sinal de quê? Da nossa fé. Então Deus realizou todos esses milagres, sinais e maravilhas para libertar seu povo do Egito, que é um símbolo da escravidão ao pecado. Mas eles ainda não receberam o descanso prometido porque não creram nem descansaram nas obras de libertação que Deus havia realizado por eles. Em vez disso, eles queriam voltar para o Egito. Agora veja o que Paulo diz sobre eles. Em Atos capítulo 7, verso 38, Paulo diz: Este é aquele que estava na igreja, no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai. E com nossos pais, que receberam os oráculos vivos para nos dar, aos quais nossos pais não quiseram obedecer. Mas o rejeitaram e, em seus corações, voltaram novamente para o Egito. Então Deus tirou o seu povo do Egito, da casa da servidão. Ele queria levá-los para a terra de Canaã e lhes dar descanso. Mas em vez disso, eles não creram. E como consequência da sua incredulidade, seus corações voltaram novamente para o Egito. E então repare no que aconteceu como resultado de seus corações voltarem para o Egito. Eles se voltaram para a idolatria. Pois lemos no verso 40, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E fizeram um bezerro naqueles dias, ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras de suas próprias mãos. Você vê o que aconteceu aqui? Vamos juntar tudo isso. Deus tirou seu povo do Egito. Ele queria levá-los para a terra de Canaã, para o descanso de Canaã. Mas eles não creram nas obras, nos milagres e nas maravilhas que Deus realizou em favor de sua libertação. E como resultado da sua incredulidade, seus corações voltaram-se novamente para o Egito. E o que eles queriam do Egito? Eles queriam o Deus do Egito. E fizeram para si um ídolo, e depois de moldarem seu próprio ídolo, alegraram-se nas obras de suas próprias mãos. Eles se alegraram consigo mesmos. Justiça em suas próprias obras, nas coisas que eles fizeram. Agora vamos aplicar isso ao nosso tempo. Não podemos ver que os adventistas do sétimo dia seguiram exatamente o mesmo curso que depois Deus os tirou da Babilônia, os uniu e os estabeleceu como um povo por meio de muitos milagres e sinais, e Deus lhes deu um mensageiro vivo por meio de quem ele falaria com eles. Ellen White. E então, depois que lhes foi prometida uma oportunidade de entrar na terra da Canaã celestial e entrar naquele descanso, que, por causa de sua incredulidade, em 1888, seus corações se voltaram para a Babilônia. E o que aconteceu quando seus corações se voltaram para a Babilônia? Eles não criaram um ídolo? Aquele ídolo não representava o Deus da Babilônia, de onde eles tinham acabado de sair? E, como resultado, os adventistas do sétimo dia de hoje têm se alegrado nas obras de suas próprias mãos? Tal é o resultado final de todos aqueles que se afastam do Deus do céu por causa da incredulidade e se voltam para a adoração de ídolos. Eles se alegrarão nas obras de suas próprias mãos, confiarão em sua própria justiça e em suas próprias obras para salvá-los.
Era possível para os israelitas entrarem no descanso sabático enquanto rejeitavam a obra e os milagres que Deus havia feito por eles depois que os tirou da terra do Egito? Absolutamente não. E vemos isso agora em Hebreus 4, verso 11, onde Paulo diz: Esforcemo-nos, portanto, por entrar naquele descanso, para que ninguém caia, segundo aquele mesmo exemplo. Exemplo de quê? De incredulidade. Os israelitas não acreditaram que Deus lhes daria a terra de Canaã por causa dos gigantes, e porque não creram, não puderam entrar em seu descanso. E assim foi um exemplo de incredulidade. Portanto, o sábado do sétimo dia, mais uma vez, vemos que é um sinal da nossa fé na justiça de Jesus. Vimos que o sábado do sétimo dia é um sinal da nossa crença ou fé na justiça de Cristo, ou seja, a obediência dele que ele realizou por nós. Então, de que seria um sinal um sábado falsificado? O domingo, então, não seria um sinal da nossa incredulidade na justiça de Cristo? Lembre-se, pois eles, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. E como Deus chama o estabelecimento da observância do domingo? Ele chama isso de marca da besta. Ao observarmos o domingo, estamos dizendo que não acreditamos que Deus criou os céus e a terra. Estamos dizendo que não acreditamos no Evangelho da justiça de Cristo pela fé. Não acreditamos que Jesus viveu uma vida perfeitamente obediente em nosso favor e não acreditamos que Jesus pode viver essa vida em e através de nós. E se não acreditarmos, então não teremos descanso. Porque aqueles que recebem a marca da besta não têm descanso nem de dia nem de noite. Agora que você sabe a principal diferença entre a marca da besta e o verdadeiro descanso sabático, veja se consegue identificar quem recebeu qual sinal nestes exemplos. E quanto aos dias de Noé? E quanto àqueles que estavam fora da arca? Eles não acreditaram e por isso não tiveram descanso e foram levados pela tempestade furiosa. Mas no que eles não acreditaram? Eles não acreditaram na mensagem de Noé. Qual era a mensagem de Noé? Lemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que Noé era pregador do quê? Um pregador da justiça. De quem é essa justiça? Pregador da justiça de Cristo. Noé estava proclamando a justiça de Cristo e aqueles que a rejeitaram não acreditaram nessa mensagem e por isso não tiveram descanso. E aqueles que estavam fora da arca são uma representação dos que receberam a marca da besta. Enquanto Noé e sua família acreditaram na mensagem, e isso lhes foi imputado como justiça, e eles descansaram em segurança na arca. E além disso, o nome Noé literalmente significa descanso. E quanto a Caim e Abel? Abel ofereceu um cordeiro, uma representação de Cristo e, portanto, uma representação de sua fé na obra do Messias e na obra de Cristo, que Jesus faria em seu favor. Já Caim ofereceu o que ele quis, ele ofereceu o fruto da terra, que era um sinal de sua incredulidade na justiça do Messias vindouro e de sua própria crença em suas próprias obras e em sua própria capacidade de se salvar, por meio de suas próprias obras. A oferta do fruto da terra era o seu próprio padrão e assim ele achava que isso poderia lhe garantir a aprovação de Deus, quando na verdade não passava de justiça própria, que são como trapos de imundícia. Como resultado, Caim ficou perturbado e em tal estado de inquietação que foi levado a matar seu irmão, Abel. E isso não é uma representação daqueles que no fim dos tempos decretarão a morte daqueles que não adorarem a imagem da besta? Vamos olhar para Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Aqui Jesus diz: E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque, e aqui está o motivo, dizes: Estou rico e enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Esses laodicenses achavam que estavam bem.
Eles confiavam em suas próprias obras e em sua própria justiça. Mas eles não estavam bem, estavam? O que eles eram? O que diz a Escritura? Eles estavam nus. O que a nudez representa? Se lermos em Isaías capítulo 61, eu me alegrarei muito no Senhor. Minha alma se alegrará no meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, ele me cobriu com o manto da justiça. Deus quer nos vestir com o manto da justiça de Cristo. Então, a nudez, portanto, é um sinal de nossa rejeição da justiça de Cristo. E um sinal de que estamos nos adornando com a nossa própria justiça. Portanto, a nudez representa a injustiça, nossas próprias obras, que são como trapos de imundícia. Então, qual é o conselho de Jesus para os laodicenses que se orgulham de sua própria justiça e de suas próprias obras? Lemos no versículo 18, Jesus diz: Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas. E para que a vergonha da tua nudez não apareça, e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Portanto, o conselho de Jesus era que eles comprassem vestes brancas. Então, o que Jesus está nos dizendo é que, no fim dos tempos, a última igreja se orgulhará de sua própria justiça própria, de suas próprias obras, e rejeitará a justiça de Cristo. Então, a igreja dos Laodicenses está cheia de quê? Justiça própria. Eles estão cheios de orgulho de suas próprias conquistas, esforços e pregações. E essa é exatamente a mesma classe que vem a Jesus quando o Mestre se levanta para fechar a porta, quando a provação se encerra, dizendo: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Essa é a igreja dos Laodicenses. Eles confiam em suas próprias obras. E o que Jesus fará? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eles não creram. Eles não tinham fé nas obras e na justiça de Cristo. Em vez disso, confiaram em suas próprias obras. E, portanto, não tinham descanso. Jesus estava aconselhando aqueles que se orgulhavam de suas muitas obras maravilhosas a comprar vestes brancas, a justiça de Cristo, pois do contrário, sua nudez ou justiça própria, que é a sua própria obediência, seria revelada. E então Jesus lhes dirá: Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, de que adiantou toda a pregação e ensino deles nas ruas, chamando Jesus de Senhor, Senhor e fazendo muitas obras maravilhosas em seu nome? De que tudo isso serviu sem ter fé na perfeição da obediência de Jesus no lugar da própria obediência deles. Tudo isso resultou em iniquidade. E agora que estabelecemos o princípio da marca da besta, como a rejeição da justiça de Cristo, como fé na própria justiça e nas próprias obras, agora podemos voltar ao jardim do Éden e ver claramente o que antes não podíamos enxergar. E os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. E o que eles fizeram depois que viram sua nudez, depois que perceberam sua própria indignidade? Lemos que eles costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora, você percebe isso? Você vê o princípio da marca da besta no jardim do Éden? Que quando Adão e Eva pecaram por causa da incredulidade no que Deus havia dito, eles tentaram cobrir sua própria justiça própria, sua própria indignidade, seus próprios pecados, por meio de suas próprias obras ao costurarem folhas. Veja, isso é uma ilustração do que Deus vê quando tentamos apresentar a Ele nossas próprias obras como meio de salvação. Ele as vê como folhas inúteis e volúveis. Então agora podemos ver isso. A marca da besta, que é um sinal do esforço humano para se salvar por suas próprias obras, foi revelada nas folhas de figueira na tentativa de Adão e Eva de se apresentarem a Deus, de conquistar o favor de Deus, de afastar sua ira. Por meio de suas próprias obras, por seus próprios esforços, eles achavam que as folhas de figueira seriam suficientes, mas obviamente não eram. Sempre foi uma tendência do ser humano rebaixar os padrões de Deus a um nível em que possam ser alcançados pelos próprios esforços do homem.
Assim, as folhas de figueira no jardim do Éden são um símbolo daqueles que recebem a marca da besta, no fim dos tempos, quando o homem se esforçar por sua própria obediência em guardar o domingo para alcançar o padrão que ele mesmo criou, ou seja, descansar no domingo. Ele pensa que isso o salvará da ira de Deus contra o pecado e lhe garantirá o favor do céu. Que terrível engano! E como Adão e Eva estavam nus, o que mais eles eram? Lemos que eles ficaram com medo e se esconderam. Veja, Adão e Eva, por causa de sua incredulidade, não tinham descanso. Eles não confiavam nem mesmo nas obras que eles próprios criaram. Assim como aqueles que não têm descanso de dia nem de noite, que recebem a marca da besta. Então, o que o Senhor fez por Adão e Eva? Lemos em Gênesis 3:21. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E depois que Deus fez túnicas de peles para eles e os vestiu, eles já não estavam mais. O quê? Eles já não estavam mais nus. E porque não estavam mais nus, não tinham mais medo. E porque não tinham mais medo, finalmente encontraram descanso. Isso é uma representação da justiça de Cristo, a veste da justiça de Cristo que Deus deseja nos dar como um presente gratuito. E isso também mostra que somente Deus, através de Cristo, é capaz de realizar a obra de nos cobrir completa e totalmente, cobrindo-nos com sua obediência perfeita. Nenhuma cobertura que Adão e Eva pudessem fazer seria suficiente. Então Deus fez túnicas de peles e os vestiu. O fato de Adão e Eva terem sentido medo quando estavam com sua própria cobertura prova o quê? Prova que eles sabiam que suas próprias obras não poderiam salvá-los. Caso contrário, eles teriam tido descanso, mas não tiveram descanso porque não tinham fé de que suas próprias obras os salvariam. É por isso que nós, que cremos no Evangelho, que é a revelação da justiça de Cristo, finalmente entramos no descanso. Paulo diz: Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Para todo aquele que crê, primeiro para o judeu e também para o grego, porque nele se revela a justiça de Deus. E o Evangelho é a revelação da justiça de Cristo. E a justiça de Cristo consiste nas obras, que foram concluídas desde a fundação do mundo. Portanto, nós que cremos, ou seja, cremos na justiça de Cristo que foi consumada desde a fundação do mundo, entramos no descanso. Quando entramos nesse descanso? Entramos nesse descanso no mesmo dia em que Jesus entrou nesse descanso. No sétimo dia, porque Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras, e ao entrarmos em seu descanso, nos tornamos recipientes de suas obras de justiça, que foram concluídas desde a fundação do mundo. E Paulo diz: Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso no sétimo dia, para que ninguém caia no mesmo exemplo de incredulidade. O descanso no sétimo dia é o descanso que desejamos, porque essa é a justiça que queremos, a justiça de Cristo que recebemos pela fé, e mostramos nossa fé nas obras perfeitas de Cristo ao descansarmos no dia em que Jesus descansou dessas obras perfeitas. Lemos da irmã White que Adão e Eva ambos comeram do fruto e obtiveram um conhecimento que, se tivessem obedecido a Deus, nunca teriam tido, uma experiência de desobediência e deslealdade a Deus. O conhecimento de que estavam nus. As vestes de inocência, a presença de luz que os envolvia, uma cobertura de Deus, haviam partido. Eles supriram a ausência das vestes celestiais costurando folhas de figueira para fazer aventais. Essa é a cobertura que todos os que transgrediram a lei de Deus têm usado desde os dias da desobediência de Adão e Eva. Eles costuraram folhas de figueira para cobrir sua nudez, causada pela transgressão e pelo pecado. As folhas de figueira representam os argumentos usados para encobrir a desobediência. Quando o povo de Deus fabrica argumentos e raciocínios filosóficos para desculpá-los em seu pecado e sua idolatria, eles são como as folhas de figueira no jardim do Éden. Quando o Senhor chamar a atenção de homens e mulheres para a verdade, a fabricação de aventais com folhas de figueira começará, para esconder a nudez da alma de todo transgressor.
O Senhor Jesus Cristo preparou uma cobertura, o manto de sua própria justiça, que ele colocará em toda alma arrependida e crente que, pela fé, a receber. Disse João: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado é a transgressão da lei. Cristo morreu para tornar possível que todos os homens tivessem seus pecados removidos. Um avental de folha de figueira nunca cobrirá nossa nudez. O pecado precisa ser removido, e o manto da justiça de Cristo deve cobrir o transgressor da lei de Deus. Então, quando o Senhor olha para o pecador crente, ele não vê as folhas de figueira que o cobrem, mas sim o próprio manto de justiça de Cristo, que é a perfeita obediência à lei de Jeová. O homem escondeu sua nudez, não sob uma cobertura de folhas de figueira, mas sob o manto da justiça de Cristo. Cristo fez um sacrifício para satisfazer as exigências da justiça. Que preço o céu pagou para resgatar o transgressor da lei de Jeová? Ainda assim, essa santa lei não poderia ser mantida por um preço menor. Em vez de a lei ser abolida para se adequar ao homem pecador em sua condição caída, ela foi mantida em toda a sua dignidade sagrada. Em seu Filho, Deus deu a si mesmo para salvar da ruína eterna todos os que nele crescem. O pecado é deslealdade para com Deus e merece punição. Folhas de figueira costuradas têm sido usadas desde os dias de Adão, mas a nudez da alma do pecador não está coberta. Todos os argumentos reunidos por todos que se interessaram por esse trabalho frágil não levarão a nada. Em outras palavras, quando aqueles que desculpam sua idolatria, dizendo que não importa, ou que não é importante, ou que não faz diferença em qual dia descansamos, ou que não importa qual Deus adoramos, ou que não importa se cremos na filiação de Jesus, todos esses são como as folhas de figueira, e aqueles que se apegam a essas folhas perecerão com elas. O pecado é a transgressão da lei. Cristo se manifestou em nosso mundo para tirar a transgressão e o pecado, e para substituir a cobertura de folhas de figueira pelas vestes puras de sua justiça. A lei de Deus é justificada pelo sofrimento e morte do Filho unigênito do Deus infinito. Portanto, faço um apelo a você para que abrace, reverencie e observe o sábado do sétimo dia, não por qualquer motivo legalista ou interesse próprio, mas porque você tem fé na justiça e na obediência perfeita que Jesus realizou em seu favor, e porque você tem fé de que Jesus pode viver essa mesma obediência em sua própria vida através do seu poder santificador. Oro para que entremos no próximo sábado e realmente experimentemos, alguns de nós pela primeira vez. Embora possamos estar guardando o dia correto há anos ou décadas, vamos realmente entrar nesse descanso espiritual com alegria em nossos corações, sabendo que a obra de realizar nossa salvação já foi cumprida e que finalmente podemos descansar no que Jesus fez por nós.